Abram as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo de número 34. Nós vamos ler até o versículo de número 7. 2 Crônicas 34. Nós vamos falar sobre a vida de Josias. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical sobre os reinos, de Israel. Nós vimos já aqui a separação, Reino do Norte, Reino do Sul. No domingo passado a gente viu sobre aspectos do Reino do Norte e como a gente poderia aplicar à igreja alguns pontos que nós levantamos sobre as circunstâncias e o reinado ali do Norte. Hoje nós queremos falar um pouco do Reino do Sul, mas nós escolhemos um personagem do Reino do Sul. E esse personagem que nós escolhemos foi o rei Josias. Por quê? Porque o rei Josias foi aquele que estava por trás de um dos maiores avivamentos que a nação ali de Judá, o reino de Judá, passou. Nós tivemos outros avivamentos, como no rei Ezequias, mas o Reino do Sul teve momentos de altos e baixos, diferente um pouco do Reino do Norte, que o Reino do Norte sempre foi formado ali por pessoas que passaram uma vida bem distante de Deus. Já no Reino do Sul, nós tivemos momentos em que haviam reis que seguiam o caminho reto de Deus, mas também tinham aqueles que tinham se afastado de Deus. E eu então pensei no rei Josias porque ele é aquele rei que enfrentou circunstâncias bem difíceis, porque quando ele assumiu o reino, ele assumiu dentro de umas circunstâncias espirituais bem difíceis. Ele é neto de Manassés, então você já pode imaginar, embora Manassés tenha se convertido ao final da sua vida, mas ainda não foi um tempo suficiente para que pudesse fazer uma reforma ali no Reino do Sul, em Judá. E ele era filho de Amon, que é filho de Manassés. E Amon foi aquele rei que só ficou 2 anos, mas ele foi um rei idólatra. Ele seguiu os passos do pai nos primeiros anos ali da sua vida. Então, quando Josias assume o reinado ali em Judá, ele assume diante de uma situação muito difícil espiritualmente no reino. Por quê? Porque as pessoas seguiam vários deuses. Para vocês terem ideia, eles eram seguidores do rei Moloque. O rei Moloque era aquele rei onde as pessoas ofereciam crianças e eram queimadas ali nas estátuas ali do rei. Eles tinham outros deuses como Astarote, como Quemos, como Milcom. Então vários deuses existiam ali, inclusive dentro do próprio templo ali em Jerusalém. No templo em Jerusalém existiam deuses que eram adorados por aquelas pessoas daquela época. Então Josias, ele enfrenta essa situação, ele assume o reinado, e se a gente for pensar um pouco na história de Josias, e eu quero ler esse texto que está aqui, a gente pode perceber que se nós parássemos no 2º versículo do capítulo 34, ali estava a biografia de Josias, o retrato de Josias, que diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém.
Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Aserá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura e de fundição, reduzindo-os a pó, e o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura, até reduzidos a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. Então veja, no começo, diz aqui que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Que grande biografia, se nós parássemos aqui, irmãos. Nós temos pessoas na Bíblia, homens de fé, que a biografia é só o seguinte: e ele andou com o Senhor, e ele andou com Deus. Não precisa mais do que isso para nós conhecermos aí a pessoa da qual a Bíblia está falando. O homem que andou com Deus. Josias era um homem que era reto perante o Senhor. Era um homem que andou no caminho de Davi, portanto, nos caminhos de Deus, e que não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda dos caminhos de Deus. O que eu quero pensar, irmãos, com vocês nessa manhã, é que diante de uma situação, de uma circunstância escura, negra, onde se encontrava a nação ali do sul, do reino de Judá, como é que acontece, de repente, uma pessoa assume e acontece um avivamento naquele momento histórico da vida das pessoas ali. Agora pense numa igreja onde há um marasmo espiritual. Pense numa igreja onde pessoas estão acomodadas, vivendo cada um a sua vida, onde Deus sempre está praticamente em segundo plano na vida e que nós só nos lembramos do Senhor quando a gente vem ao templo para aqui adorar o Senhor. E nós precisamos então olhar para os passos de Josias, para a vida de Josias e perceber que a igreja, ela precisa seguir esses passos. Precisa seguir esses passos para que realmente aconteça um avivamento verdadeiro, onde haja um derramamento do Espírito, onde as pessoas que compõem a igreja, membros da igreja, congregados da igreja, pessoas que participam conosco desse momento da adoração, estejam totalmente envolvidas a servir ao Senhor e a prestar culto ao Senhor. E quais são esses passos? É exatamente isso que eu quero perceber pela vida de Josias, aquilo que nós precisamos perceber. Então a gente começa com a sua biografia inicial. Josias, ele assume o reino com 8 anos de idade, era uma criança. Uma criança. Quando o pai morreu, ele tinha 8 anos de idade e ele então foi o herdeiro daquele reino. Mas apenas aos 16 anos, portanto 8 anos depois, diz o texto, ele começou a buscar o Senhor, o Deus de Davi.
com 16 anos de idade. E aqui, com 16 anos de idade, começa a sua caminhada espiritual. Ele começa a conhecer a Deus. Ele começa a ter intimidade com Deus. Ele começa a se relacionar com Deus. E quando ele começa esse relacionamento profundo com Deus, ele sente o desejo no coração de não fazer aquilo que o pai fez, que o avô fez, mas ele sentiu no coração o desejo de transformar aquela nação em uma nação onde Deus é o Senhor. E aos 20 anos, então, ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém. Porque essa purificação era exatamente tirar todo culto idólatra, todos os sinais que representavam ali, que simbolizavam o culto aos deuses que foram criadas daquelas nações pagãs que contornavam ali o povo de Israel. E ele fez então questão, irmãos, de acompanhar esse momento histórico ali, da derrubada dos ídolos, da derrubada dos locais de culto a esses ídolos. Porque vejam, no versículo de número 4, diz que na presença dele derrubaram os altares dos Baalins, e ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima dele. Então ele mesmo acompanhou todo o processo. E por isso nós queremos tirar algumas lições dessa vida aí de Josias, da situação de um caos espiritual, para chegar a um despertamento espiritual do povo daquela nação. E é isso que nós queremos pensar com vocês. Não estou dizendo que a nossa igreja vive esse caos espiritual, mas eu digo que a igreja como um todo, no Brasil, ela vive dificuldades espirituais, principalmente porque a igreja ela absorve muito a influência do mundo. E pela influência que ela absorve do mundo, ela começa a inibir a ação do Espírito Santo na igreja. Porque o pecado inibe a ação de Deus. O pecado inibe a ação do Espírito Santo de Deus. Então, nós vivemos um momento da história, das circunstâncias, onde a igreja não é que seja uma igreja fria, mas é uma igreja que está um pouco distante de Deus e, portanto, com a ação do Espírito Santo inibida nesse momento. Então vamos pensar um pouco sobre a vida de Josias. Ele assume o reinado com quantos anos que eu falei? 8 anos. Com 8 anos, ele assume como rei de Judá, do Reino do Sul. E aí você pensa que uma criança de 8 anos, ela não pode governar, e realmente não pode. Portanto, ela tinha tutores, pessoas que acompanharam ele até o momento em que ele se sentiu capaz de governar Israel. E os rabinos dizem que foi a sua mãe que tutoriou Josias, foi quem acompanhou Josias até os 16 anos de idade. Dizem os rabinos que ela governou Judá durante esses 8 anos, até o seu filho chegar aos 8 anos de idade. Então vejam, a importância das pessoas que estão acompanhando os nossos filhos. Por isso é que nós nos preocupamos com as nossas crianças. Nós nos preocupamos com a formação espiritual das nossas crianças. Porque se não tiver uma pessoa madura, uma pessoa que possa orientar as nossas crianças, pessoas que possam ensinar a palavra de Deus às nossas crianças, elas vão crescer distantes de Deus e, portanto, vão seguir os passos da influência que o mundo está derramando sobre as nossas crianças. E eu vejo então que a mãe de Josias foi uma pessoa importante na sua vida. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1, a gente vai ali perceber que o autor que escreveu o livro fez questão de colocar o nome da mãe de Josias. A mãe de Josias se chamava Gedida, filha de
Adaías de Boscat, né? E aí nós então percebemos que ela teve uma influência para quebrar esse caminho que estava sendo seguido pelos reis de Judá, Manassés, Amon. E aí, se Josias não tivesse quebrado esse caminho, teria seguido no mesmo caminho deles. Portanto, foi tutoriado por uma pessoa que ensinou os caminhos de Deus e fez com que ele tivesse intimidade com Deus. E aos 16 anos ele assume o reino. E ali dizem ainda os rabinos que a sua mãe continuou a ter uma grande influência sobre o seu filho, com apenas 16 anos de idade. Isso nos chama atenção exatamente para essa questão de para quem nós estamos entregando a educação dos nossos filhos, para quem nós estamos entregando a educação espiritual dos nossos filhos. A importância da nossa escola bíblica dominical, a importância do ensino espiritual no seu lar, a importância dos pais no caminho que os seus filhos seguirão a partir do momento em que eles têm consciência de tomar as decisões da sua vida. A igreja, ela precisa ter todo o cuidado com o ensino, com o discipulado, com quem está acompanhando os membros da sua igreja, para não cair no erro de uma formação desvirtuada do evangelho dos nossos membros. Quando eu falo criança, estou falando no ensino bíblico, mas também os nossos membros da igreja, congregados da nossa igreja, pessoas que frequentam a nossa igreja, precisam ser acompanhadas, mentoreadas por pessoas que têm esta capacidade ou a maturidade espiritual de poder acompanhar os membros da nossa igreja. Então, o que nós aprendemos em primeiro lugar com a vida de Josias é que ele não teve esse despertamento porque por ele mesmo. Não foi uma iniciativa dele, mas ele veio sendo preparado para que ele pudesse assumir e ele começasse a ter uma relação sozinho, individual com o Senhor. A gente vê a importância, por exemplo, da mãe de Moisés, Joquebede. A mãe de Moisés, ela cuidou de Moisés nos primeiros anos da sua vida até ele ser desmamado. Portanto, a gente pensa que até os 5, 6 anos de idade, aproximadamente. E Moisés, ensinado pela mãe, nunca esqueceu da sua relação com Deus. E ele foi aquele que foi usado pelo Senhor para a libertação do povo de Deus ali do Egito. Portanto, pais, portanto, professores de escola bíblica, líderes de ministério, não deixem de cuidar das suas ovelhas, não deixem de cuidar das suas crianças, não deixem de cuidar dos seus juniores, não deixem de cuidar dos seus adolescentes, não deixem de cuidar dos seus jovens, não deixem de cuidar dos nossos adultos que aqui vêm para aprender a palavra de Deus. A segunda coisa que a gente percebe aqui na vida de Josias é que ele teve, e diz o texto, uma conduta correta diante de Deus por toda a sua vida. Veja o versículo de número 1 e 2. Diz que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Às vezes a gente olha, irmãos, e no tempo de hoje, por exemplo, como é difícil a gente viver num mundo tão apelativo em que nós vivemos, e que a gente consiga permanecer nos caminhos do Senhor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Os nossos jovens, nossos adolescentes, que vivem no YouTube, no Instagram da vida, recebendo ensinos dos mais diversos que a gente possa imaginar, pessoas que são muito apelativas, né? Pessoas que criam um ícone
onde todos os nossos jovens e adolescentes querem ver aqueles personagens ali, que são pessoas imorais, que estão ensinando coisas erradas, estão mostrando caminhos distantes dos caminhos de Deus, e são apelos que nossos jovens, nossos membros, adultos, crianças, adolescentes e jovens estão enfrentando na vida. E que muitas vezes nós nos deixamos se envolver com essas coisas. Nós caímos na cilada do inimigo, porque o inimigo não dorme. Diz o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que ele anda rugindo como um leão ao nosso derredor para devorar, para derrubar a gente. E a gente não pode estar simplesmente vivendo uma vida relaxada no sentido de estar vigilante na nossa caminhada cristã. Eu vejo que isso não é difícil, porque se você olhar para o rei Josias, era um homem que deve ter sido tentado de todas as formas. Uma pessoa que se senta no trono de um reino, irmãos, é paparicado de todas as formas. Um homem que se senta no trono de um reino, existem tentações de todas as ordens, financeiras, sexuais, morais, todas as ordens que você pode imaginar, existem tentações ao redor daquele trono. E a gente vê que um jovem, ainda jovem, ele mesmo tentado, viveu 31 anos reinando, de 8 anos aos 39 anos, ele reinou ali em Judá. E durante esses 31 anos, ele morreu e foi escrito sobre ele que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda dos caminhos do Senhor. Então não é difícil isso. Não é difícil. Vejam Daniel. Daniel, ainda muito jovem, ele foi levado para o exílio na Babilônia, e ali foi oferecido a ele as especiarias da mesa do rei, e ele se negou a comer porque ali estava contaminado, porque eram oferecidos primeiro aos ídolos, depois é que ia servir a mesa do rei. É uma questão, irmãos, de opção, é uma questão de escolha. Você querer seguir os caminhos do Senhor, ou você se deixar contaminar ou se envolver com as oferendas que o mundo nos oferece. Josias fez uma escolha, e a escolha dele foi seguir os caminhos do Senhor. Difícil? Você pode dizer, sim, difícil, mas não impossível. Acho que é momento de nós olharmos para a vida de Josias e olharmos para dentro da nossa vida. Será que eu posso chegar ao final da minha vida e alguém vai escrever sobre a minha vida de que eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda dos caminhos do Senhor? Será que eu vou chegar no final da minha jornada e as pessoas podem dizer da minha vida que eu cheguei sem ter me desviado dos caminhos do Senhor? Eu acho que é momento de você olhar para a sua vida e ver aquilo que ainda está lhe afastando desses caminhos. Porque a gente só pode seguir um caminho de santidade, a gente só pode seguir um caminho onde nós possamos andar cheios do Espírito Santo, e onde, cheios do Espírito Santo, a gente pode dar toda a liberdade a esse Espírito agir no meio do povo onde nós estamos, onde nós vivemos. Porque a gente só pode realmente experimentar um avivamento espiritual verdadeiro quando a igreja está cheia do Espírito Santo, dando toda a liberdade do Espírito de agir no meio
do seu povo. É isso que a gente viu, o coração de Josias, desde a sua adolescência, ela já buscava integralmente conhecer a Deus e seguir ali os seus mandamentos. Nossos jovens, nossos adolescentes, nossos adultos, não possuem essa mesma determinação, irmãos, de Josias. Muitos saem, muitos se desviam, muitos ficam à mercê das circunstâncias, se deixam levar pelas tentações, pelo desejo de liberdade, pelos prazeres mundanos, pela desmotivação espiritual, pela perda de sentido de estar em comunhão na sua igreja, em adoração ao Senhor. Todas essas coisas são elementos que nos fazem desviar do caminho do Senhor. Então nós precisamos olhar para Josias e perceber ali o seu propósito firme, mesmo ainda jovem, desde a sua juventude, de seguir ao Senhor. Será que nós podemos chegar a falar aquilo que o apóstolo Paulo disse: completei a carreira e terminei a carreira e mantive a minha fé, guardei a minha fé? Será que você pode chegar ao final e dizer que você vai terminar a sua carreira e guardar a sua fé? É momento, irmãos, de nós começarmos a pensar sobre a nossa vida. Depois, eu olhei para a vida de Josias e eu vi aqui qual é o sentimento que você tem diante do conhecimento da palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz em você, se mexe com você de alguma forma, faz você olhar os seus caminhos errados, faz você perceber que você precisa se arrepender dos seus caminhos, faz você entender que você está distante dos caminhos de Deus. Qual é a ação da palavra na sua vida, quando você toma conhecimento? Jesus, ele disse que, ali em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele disse: errais, por quê? Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus na vida de cada um de nós. Porque não conhecemos. Agora vejam, durante a reforma, Josias, ele mandou reformar o templo. E lá no templo, o sacerdote encontrou, sabe o quê? A lei. A palavra de Deus estava lá, no meio dos escombros, onde um povo que era idólatra, a primeira coisa que fez foi pegar a palavra de Deus e jogar. E ali estava no meio dos escombros. E quando começaram a reforma do templo, que o sacerdote encontrou, ele pegou aquele livro. E ele então entregou a uma outra pessoa, diz o texto aqui, que ele entregou a outra pessoa. Nós vamos já ler esse texto, está em 2 Reis capítulo 22, versículo 8. E essa pessoa, chamada Safã, levou para o rei e leu toda a lei ali para o rei. E ali, quando ele tomou conhecimento, porque até aquele momento ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus, mas ele ainda não conhecia as Escrituras. E quando ele conhece ali as Escrituras, que ele ouve as Escrituras, ele se ajoelha, rasga sua roupa diante do Senhor, e ele se arrepende da sua vida e da vida daquela nação. Em 2 Reis capítulo 22, a partir do versículo 8, diz o seguinte: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. E o rei rasgou as suas vestes. Ali no versículo 11 diz: quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes.
Você sabe o que é isso na cultura judaica daquela época? Tristeza. Josias ficou extremamente triste. Ele lamentou o pecado da nação e ele disse: Deus nos castigará, e nos castigou porque nós estávamos distante da palavra de Deus. Será, irmãos, que vocês têm o mesmo sentimento que Josias teve naquele momento em que ele conheceu a palavra de Deus? Quando você lê na sua leitura diária, quando você faz o seu devocional diário, quando alguém lê a palavra de Deus, quando alguém explana a palavra de Deus para você, quais são os seus sentimentos nesse momento em que você está lendo, que você está ouvindo a palavra de Deus? Será que você tem esse mesmo sentimento de tristeza, de lamento que o rei Josias teve? Por quê? Porque ele sentiu, ele viu que ali eles estavam ainda muito distantes da palavra de Deus. Esse foi o lamento de Josias. Veja aí em 2 Reis 22, a partir do versículo 2. E ele então diz o seguinte: precisamos consultar o Senhor, porque nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós precisamos consultar o Senhor para saber o que é que o Senhor vai dizer sobre isso. E em 2 Reis 22, a partir do versículo 2, diz: então deu ordens a Ilquias, sacerdote. É 22 ou é 23? 22, né? 22, 2. Ah, 12, né? Ah, desculpa. 22, 12. Então deu ordens a Ilquias, sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safão, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a respeito deste. Josias percebeu quanto estavam distantes, portanto, irmãos, ele não procurou se justificar. Ele não procurou se explicar diante de Deus porque que estava dizendo assim: olha, eu não conheço a palavra de Deus, portanto eu estou errado. Ele não procurou enfrentar ou corrigir de alguma forma aquilo que estava escrito na palavra. Mas pelo contrário, ele se colocou diante de Deus e ele reconheceu que estava errado, e ele então se lamentou diante da palavra de Deus. Ele procurou imediatamente corrigir o seu erro. Consultou o Senhor e ele mandou fazer uma reforma mais geral ainda daquela que ele estava começando a fazer. Às vezes, irmãos, eu pergunto qual a sua reação diante do conhecimento de Deus. Eu já fiz aconselhamento com muitas pessoas. Aconselhamento sobre a vida das pessoas e o que a palavra de Deus tinha a respeito daquele tipo de comportamento. E a reação das pessoas, irmãos, são as mais diversas possíveis. Existem pessoas que entendem que o pastor está errado. E eles chegam mesmo a dizer assim: pastor, eu não entendo a palavra da forma que o senhor entende. Eu entendo diferente, portanto, o que eu estou fazendo é certo, não é errado. Existem pessoas que já chegaram para mim e disseram assim: pastor, não me interessa a sua teologia. Como se a minha teologia fosse algo inventado naquele momento para dizer aquilo que a palavra estava escrita. E na verdade está escrito. Não precisa se inventar nada, está lá. Então existem reações das mais diversas possíveis para se justificar ou para tentar explicar os seus erros. E não como Josias fez, que naquele momento ele não disse para o Senhor: Senhor, eu estou errado, porque até esse momento da minha vida eu não conhecia as Escrituras.
Mas no momento que ele conheceu as Escrituras, que ele percebeu que ele estava errado, ele se arrependeu, irmãos. E este é o comportamento correto que nós devemos ter diante da palavra de Deus. Qual é o comportamento que nós devemos ter? Reconhecer os nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados, dos caminhos e fazer o quê? Corrigir imediatamente aquilo que nós precisamos corrigir para estarmos debaixo da vontade de Deus nos caminhos do Senhor. E não procurar justificar os nossos erros, como é parte da nossa natureza, desde a queda de Adão e Eva, porque Adão e Eva, quando errou, ele tentou justificar o Senhor, colocando a culpa na mulher que o Senhor deu a ele. Faz parte da natureza humana. Por isso é que nós precisamos, irmãos, ser desafiados. Desafiados a quê? Assim como Josias, que a palavra seja padrão nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. Esse é o desafio que nós temos na nossa caminhada cristã. Por último, que a gente percebe aqui é que as atitudes de Josias na sua relação com Deus conduziram todo o povo a um verdadeiro avivamento espiritual. Interessante, irmãos, quando a gente olha a história do cristianismo, como Deus levanta pessoas para que aquela pessoa seja instrumento de Deus para o avivamento de um povo. John Wesley, Charles Spurgeon, tantas pessoas na história. E a gente olha então uma pessoa que resolveu se ajoelhar, se debruçar diante de Deus, de entregar sua vida na caminhada com Deus, de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, cheio do Espírito Santo, fez com que o derramamento do Espírito acontecesse. Agora imagine todas as pessoas que fazem parte de uma igreja. Todas as pessoas que se congregam em uma igreja. Se todas elas tiverem a mesma atitude que Josias teve, como será, irmãos, a ação de Deus no meio desse povo? Josias foi uma só pessoa, mas ele fez uma revolução espiritual ali na nação de Judá. Quantos nós somos? E aqui eu convoco a igreja a nós termos o mesmo tipo de comportamento, mesmas atitudes de reverência, de obediência, e assim, de reverência e de obediência, seguindo os caminhos do Senhor, nós possamos viver um avivamento na nossa igreja. Como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Qual é a resposta que você está tendo diante da leitura da palavra de Deus? Qual é a resposta que você está tendo diante de uma reflexão da palavra de Deus que está acontecendo agora? Qual é a sua atitude? Qual é a sua reflexão? O que esta palavra mexeu com você nesta manhã? Qual o seu comportamento? Quais são as suas atitudes? Será que você pode dizer, assim como foi dito de Josias, que ele foi reto no caminho do Senhor, que ele andou nos caminhos de Davi, que ele era reto aos olhos de Deus, reto aos olhos de Deus, não é dos homens, e que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda? Você pode dizer isso? Eu quero convidar você nesta manhã a tomar uma atitude como Josias tomou, de buscar com intensidade ao Senhor, de fazer uma reforma espiritual na sua vida. Pode ser que sua vida esteja um caos espiritual, onde você possa estar sendo muitas vezes envolvidos pelos apelos mundanos.
que Deus, na verdade, ainda não é o principal, ainda não é prioridade na sua vida. O apelo que eu quero fazer nesta manhã é que você tome uma atitude de poder ser visto pelo Senhor, aos olhos do Senhor, de uma forma reta, onde você possa realmente estar nos caminhos de Deus e que você possa chegar ao final da sua vida e alguém dizer: este servo do Senhor não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda da palavra de Deus. Será que você pode tomar uma atitude assim, a partir de hoje, a partir dessa caminhada? Porque a atitude de Josias foi quando ele tinha 16 anos. Pode ser qualquer idade, irmãos. Essa caminhada começa quando você toma essa decisão no seu coração. E se essa é a reação da sua vida, daquilo que você ouviu e daquilo que você refletiu sobre o que foi lido e falado. Eu vou pedir que você faça isso diante de Deus, como Josias fez. E que você fique em pé e diga: Senhor, eu assumo o compromisso de ter uma vida como Josias. Uma vida de caminhada com Deus, onde eu não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas eu vou seguir a palavra do Senhor na forma como o Senhor revelou para mim. Se essa é uma decisão que você quer tomar na sua vida, fique em pé. Eu vou orar por você aqui já já, estamos terminando. Só estou aqui nesse momento de apelo para a igreja, para que nós possamos orar aqui e encerrar o momento dessa mensagem. Tem alguém aqui que vai tomar essa decisão ao lado do Senhor? Fique em pé, eu quero orar por você essa manhã. Que Deus abençoe, hein? Que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, como nós somos gratos a Ti, somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, somos gratos pela Tua misericórdia, somos gratos pela Tua longanimidade, porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe as nossas tendências, o Senhor sabe os nossos caminhos, e sabe que nós precisamos do Senhor para sermos fortalecidos nesta caminhada ao lado de Deus. O Senhor conhece e sabe de que nós precisamos de ouvir a Tua palavra, de analisar a nossa vida, de perceber os caminhos errados, de corrigir aquilo que nós precisamos corrigir. Nós somos gratos porque o Teu Espírito fala ao nosso coração. Fala de tal forma que nós possamos tomar atitudes de restaurar a nossa vida, de reconduzir segundo a Tua palavra. E nós te agradecemos porque o Teu Espírito fala a pessoas que levantam-se diante do Senhor e tomam essa decisão. Que a Tua igreja, a partir dessas pessoas e daquelas que já estão vivendo segundo a vida de Josias, possa fazer com que haja um avivamento verdadeiro nessa igreja. E eu coloco a vida dessas pessoas, ó Pai, que se levantaram diante de Ti. Que o Senhor possa fazer com que o Seu Espírito, o Espírito do Senhor, possa dar discernimento, possa dar entendimento, compreensão da Tua palavra, para que possamos nos conduzir nos caminhos do Senhor, sem nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Ó Senhor, abençoa o Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.